Que prazer e alegria poder estar aqui nesta tarde para servir a Deus e servir aos irmãos nesta linda catedral abençoada. Eu quero cumprimentar o pastor Dr. Elias e com ele cumprimento a sua digna família, os pastores aqui presentes, os da diretoria, minha saudação, meu respeito e a todos os pastores. Meus amigos, pastor Fernando Sartini, pastor Flávio Pena, é isso? Pastor Orlando, o Senhor abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a vossa Bíblia no texto que fora lido para a leitura oficial nesta tarde. Quero pedir licença ao pastor que fez a leitura oficial para que eu possa trabalhar nesse texto nesta tarde. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus, que escreveu o evangelista Mateus. Obrigado, pastor Flávio, por ter com carinho e humildade nos convidado para estar aqui. Eu não sei se eu consigo pregar num evento desse tamanho, pastor Fernando. Eu sou um pastor de uma pequena regional ali em Cotia, na cidade de Cotia, com 6 congregações, mas eu não sei pregar para multidão, só para multidinha. E aí eu fico assim bastante preocupado, mas eu sei que Deus não se mostra, Deus se revela, né? Deus não é amostrado, Deus se revela, e Deus, para se revelar, Ele se revela no pequeno, é só a gente ter discernimento, né? Então, o Deus é grande, a igreja é grande, mas o pregador é pequeno. Capítulo 13 de Mateus, versículo 4. Não, 1, 2, e vamos ler até uns versículos. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Podem tomar o vosso assento? Depois a gente vai seguindo no texto. Pastor Ivair está aqui? Não está? Ô, meu amigo pastor André Bueno, o Senhor te abençoe, que bom que você está aqui. Aí você me ajuda em oração. Pastor William Rosa está aqui? Não está. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, que está me acompanhando nesta tarde, e olhando para elas fica mais fácil para mim. Queridos, caiu alguma coisa? O texto que nós lemos, Jesus vai dizer o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. A virtude do fogo é queimar, da água é molhar, da faca é cortar, e a virtude do semeador é semear. Um semeador que não semeia não tem virtude. E Jesus vai dizer que o semeador saiu a semear. Logo, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então é preciso o semeador sair, porque Jesus disse: ide. Então o semeador saiu a semear. Mas antes que o semeador saia a semear, ele precisa de semente. Antes que o semeador saia a semear, ele precisa de semente. Mas Deus falou através do apóstolo Paulo que Deus é que dá semente ao semeador e pão ao que come. Deus dá semente ao semeador. O semeador está em casa e ele precisa sair, porque o dono da seara disse: ide. Mas o que disse ide também dará semente para o semeador sair, porque o semeador não sai ao léu, ele sai para semear. Logo, então, o semeador precisa de semente. O semeador carece de semente e Deus dá semente ao semeador. Mas o semeador não carece só de semente. Há uma necessidade também de, além da semente, o semeador receber ou desenvolver perseverança. Desenvolver perseverança. Eu me lembro de um grande semeador no Antigo Testamento chamado Abraão. E este Abraão, ele se dirige a Deus e diz: eis que teu servo anda sem semente. Então logo o Senhor chega a este semeador e diz: conte as estrelas do céu, se a puder. Assim será a tua descendência, como estrelas do céu e como areia do mar. Logo, a esposa de Abraão era estéril, mas no tempo determinado, Deus visita a irmã Sara e ela fica gestante. Ainda já, tanto ela quanto o seu marido, avançado em idade, Deus deu a ele semente. Mas, quando Deus dá a semente, o semeador precisa sair para semear. Logo de posse da semente, Deus se dirige ao semeador chamado Abraão e diz: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E ele diz: agora sai para semear, porque o que se faz com a semente? Se semeia. Logo, se não semeia a semente, não haverá resultados. E Deus, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento, mas é necessário alguém plantar e alguém regar. Então o semeador saiu a semear. Abraão pega a semente e vai semear. Mas nos diz o salmista que aquele que sai para semear não sai sorrindo. Aquele que leva a preciosa semente é andando e chorando. Por isso, não se faz somente necessário a semente, mas também perseverança. Porque quando se sai a semear, logo se vai encontrar desafios. Logo, esses desafios são espinhosos, esses desafios são desconfortáveis, de maneira que vai provocar no semeador tristeza, a ponto dele chorar. Aquele que leva a preciosa semente é andando e chorando. Eu imagino o grande Abraão, saiu para semear,
Mas logo quando ele olha para a semente é tão preciosa que o coração de Abraão entristece. O semeador precisa entender que quando o dono da seara o ordena a sair a semear, esta saída, essa atitude de sair, nem sempre vai alegrar o seu coração. Aliás, obedecer se fala de sacrifício. Logo, Deus nunca vai nos mandar fazer aquilo que naturalmente nós temos facilidade de fazer. Deus só nos manda fazer o que nós temos dificuldade. E obedecer é uma das atitudes que nós temos dificuldade. Por isso precisa Deus mandar. Obedecei os vossos pastores, filhos, obedecei os vossos pais. E assim, nós precisamos entender que como semeador, recebemos uma ordem de Deus: saia a semear. Eu lhe dei semente, saia a semear. E se eu saio a semear, é uma atitude de obediência. E nessa obediência a Deus, eu vou sofrer dias, tempos desconfortáveis, de maneira que enquanto eu vou saindo, andando, caminhando, não é só semeando, mas também é chorando. O tempo da semeadura é muito íntimo do tempo de chorar. O tempo de chorar é muito íntimo do tempo de semear. E o semeador precisa entender isso, e ele precisa ser perseverante. Quanto tempo você chora? Ah, pastor, fazem 10 anos que a minha noite de choro dura. 10 anos de semeadura. Mas se alegra, porque aquele que semeia muito. Se foram 10 anos chorando, significa 10 anos semeando. Se são 10 anos semeando, imagina quando chegar o tempo de colher. Por quê? Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando também tem a volta. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, se o choro é íntimo do tempo de semear, a alegria se casou com o tempo de colher. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente, sem dúvida, voltará trazendo consigo a colheita com alegria. Alguém está observando e dizendo: coitado desta, coitado deste, só chora, mas quem te viu passar, quem te viu se deslocando do seu conforto e passando, semeando e chorando, aguarda, porque tem a volta. Alguém vai te ver colhendo com alegria. Alguém entende isso? Amém? Então, Abraão leva a preciosa semente. E se isto é um ato de obediência, isto é contra a minha vontade. Ninguém planeja chorar. A gente planeja se alegrar. Ninguém agenda tempo de choro. Mas preste atenção, o choro pode. Não significa que ele vai durar uma noite, mas ele pode. Ele tem autorização. Ele só é autorizado a durar até uma noite.
Mas a alegria, o tempo de colher, vem raiando por aí. Eu quero te dizer que o choro não está autorizado a invadir a aurora. O choro não está autorizado, a batalha não está autorizada, o sofrimento não está autorizado durar até amanhecer. Ele só está autorizado durar uma noite, porque nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Aleluia. O semeador sai a semear. Aleluia. E aí, a primeira semente, ele semeia. Quando ele semeia a primeira semente, esta não teve oportunidade de ser subtraída pelo solo, de maneira que vieram as aves do céu e arrebataram-na. Ou seja, este precisa ter não somente semente, precisa também ter a perseverança, porque pode não ter sucesso na primeira semeadura. E se ele tiver só semente, ele volta. Por quê? Porque ele vai ter decepção. Ele semeia, e ninguém que semeia, semeia na intenção de não colher. Mas ele semeia, e quando ele semeia, vieram as aves do céu. Significa dizer, se você é semeador e saiu a semear, você vai enfrentar inimigos invisíveis. Quem são essas aves do céu? As potestades dos ares. Se você saiu a semear, você vai enfrentar os inimigos invisíveis. Você vai enfrentar os principados, as potestades, os dominadores, as hostes espirituais da maldade. Então, por isso necessita de perseverança. Aliás, a perseverança, ela é tão importante que Paulo, quando vai aconselhar no Romanos capítulo 12, quando ele vai aconselhar a oração, ele primeiro diz: perseverai na oração, sede pacientes na tribulação. Então, a perseverança, ela é de suma importância. Por quê? Porque o segredo não é começar, o segredo é até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo não é sair do Egito, o segredo é chegar em Canaã. Porque milhões saíram do Egito, mas não perseveraram e não chegaram. É melhor você começar pequeno
e terminar grande do que começar grande e não terminar nem pequeno. É melhor começar na carne, mas ir crescendo e terminar no Espírito, do que começar em todo fogo, o Espírito, e só terminar na carne. Então o segredo não é como se começa, o segredo é como se termina. E para terminar você vai precisar de perseverança, mais do que de dinheiro, mais do que de amigo, mais do que de aplauso, mais do que comida, mais do que bebida. Precisa de perseverança. Então insista. Presta atenção. O semeador saiu a semear, mas quem ordenou, quem deu ordem para que ele saísse, quem dá ordem para que o semeador saia a semear, é o dono da seara. E quem é o dono da seara? Agora presta atenção. Eu saí, estou no caminho que ele ordenou que eu tivesse. Estou tendo a atitude de obediência, mas não dá certo. Semeei, mas a semente nem chegou a ser subtraída pelo solo. Vieram os inimigos dos ares, os invisíveis, e arrebataram-na. Espera aí, não foi Deus que mandou? Então por que deu errado? Escute, não é porque deu errado uma vez que você está no caminho errado. Não é porque não deu certo da primeira vez que não foi Deus que mandou. Deus manda Moisés tirar o povo do Egito. E Moisés, foram 10 tentativas, só na 10ª deu certo. Não foi Deus que mandou, mas Deus tem um propósito em todos os detalhes. Quando não deu certo do meu ponto de vista, está dando certo do ponto de vista dele, porque Deus tem um propósito. Ora, é oportunidade para o semeador mostrar para o seu Senhor a perseverança. Porque é fácil glorificar a Deus quando está dando certo. É fácil continuar firme quando tudo está dando certo. É fácil continuar cantando e adorando quando tudo está dando certo, mas o difícil é quando dá errado. Sabe o que é perseverança? Perseverança honra mais a Deus do que os nossos cânticos. Pelo menos 3 dos senhores aqui presentes já teve essa experiência. Deus, eu vou para o culto hoje, e se o Senhor não falar comigo hoje, eu não volto mais. A coisa tá tão difícil, e você quer colocar Deus na parede. Então você vem para o culto e você está na expectativa. Deus vai falar comigo hoje. Sabe o que Deus faz? Se cala. Ele fala com todo mundo, mas parece que nem percebeu que você está ali. Você volta para casa chorando de baldes. Mas quem disse que você aguenta ficar em casa no próximo culto?
Próximo culto, quem aparece? Quem falou no outro que se Deus não falasse, não voltaria. Deus não falou. E olha você aí. O coração de Deus. Essa é minha filha. Está chorando, mas continua andando e semeando. Quem sabe hoje, nessa tarde, você está nessas condições. Deu errado. Você enfrentou inimigos, mas você veio de novo. Você disse assim: eu nem no círculo de oração não vou cantar mais. E olha aí, você hoje veio aqui e diz: Ele vem brilhando como o sol. Não há Deus como Jeová. Faz tempo que você não ouve a voz dele direcionada a você, mas você veio aqui hoje dizer: não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Perseverança. Deus está vendo tudo. Está anotando tudo. Vai amanhecer. Aguenta. Persevera. Vai amanhecer. Pastor André, Deus é um mega investidor e Deus só investe em quem persevera. O sujeito pode não saber muita coisa, mas se ele for perseverante, Deus diz: eu vou investir em você. Olha, se não é assim com Jacó. Olha, se Jacó não é um sujeito insistente em todos os aspectos, presta atenção. Ele é tão insistente que ele faz um negócio com Labão. Labão engana ele. Você faria outro negócio, o mesmo negócio que esse sujeito? Mas ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele faz o mesmo negócio com a mesma pessoa. Por quê? Porque ele é insistente. Lá no Val de Jaboque, presta atenção, uma noite, uma solidão e uma batalha. Mas Jacó é perseverante. Eu não te deixo. Eu não te deixo. Eu não te deixo. Eu não te largo. Mas quando a prova vem, a prova só vai poder insistir até amanhecer. Porque quando a prova vê que o sol vai nascer, ela diz: eu preciso ir. Eu preciso ir. Oh, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança,
E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Presta atenção, o sol está por raiar. Você não pode ir embora daqui, você não pode desistir, você tem que continuar andando mesmo que chorando, você tem que continuar semeando mesmo que chorando. Persevera, Ele te deu semente, você teve coragem de sair, então não volta só porque deu errado da primeira vez. Levante todas as mãos que você tem para o céu e diga a Deus: eu sou o semeador e eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Aleluia. Como ele não tem só semente, ele tem também perseverança, ele não volta. Ele continua. Então, veja o que acontece. E outra parte caiu entre pedregais. E não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Esta primeira semente não teve oportunidade de ser subtraída pelo solo, mas a segunda semente foi subtraída pelo solo. Mas a terra, o solo era raso, porque havia rocha, e a camada de terra era rasa. Logo, nesta segunda semente, ele enfrentou inimigos de cima e inimigos de baixo. Porque quem sai a semear não vai enfrentar apenas inimigos invisíveis, vai enfrentar inimigos visíveis. Não são só os espíritos malignos que vão lutar contra o propósito de Deus na sua história, mas também serão pessoas, inimigos de baixo, serão pessoas que não vão acreditar. E como é fácil desacreditar numa coisa grande que Deus tem para um pequeno. Como é fácil. Como é fácil. Como é fácil desacreditar quando chega um menino com estilingue e diz que vai lutar contra um gigante que está há 40 dias desafiando e não há um guerreiro sequer que se dispõe. Como é fácil. Mas como eu já disse, Deus não se mostra, Deus se revela. Presta atenção, Deus não quer saber, pastor André, quantas pessoas acreditam, Ele quer saber se você crê. Você crê? Você acredita? Você acredita? A probabilidade de dar certo é 100, se você acreditar. E Deus permite que a multidão desacredite. Por quê? Porque só assim eles vão ver Deus.
Por que eles desacreditam de Davi? Porque Davi não tem nenhuma possibilidade visível, nenhuma mínima possibilidade visível de ir contra o gigante. Então, quando ele vence o gigante, não existe outra fala, foi Deus. Foi Deus. Aguarde, porque Deus te colocou como pequeno. Deus está investindo em você porque você crê e é perseverante, não desiste. E porque você crê em Deus, Deus está em segredo, no invisível, é aquilo que os olhos não viram, é aquilo que os ouvidos não ouviram, é aquilo que o coração não percebeu. Mas quando você crer, você vê o invisível, vê o que ninguém vê, por isso você crê. Você ouve o inaudível que ninguém ouve, você percebe o imperceptível e você caminha, você continua caminhando na direção da terra boa. Porque às vezes nós imaginamos que o problema está em nós. Se está em nós, onde está? Às vezes, nós imaginamos que o problema é a semente. Não. O problema não é você nem a semente, é a terra. Continua semeando. Seja perseverante. Você está a caminho de uma terra boa. Então na primeira ele enfrenta uma decepção, na segunda ele encontra uma frustração. Por quê? Porque ele enfrentou inimigos de cima, inimigos de baixo. Não deu certo a segunda vez. O que você faria? O que você faria? Nunca considere voltar uma opção. Considere duas. Ou eu vou até o fim, ou eu morro. Voltar, não volto. Eu saí para semear. Uma hora vou encontrar uma terra boa. Então ele enfrenta decepção e frustração, mas ele não desiste. Ele vai para a terceira semente. E a terceira semente está agora subtraída pelo solo. Nasce, mas enfrenta espinhos. Os espinhos sufocam. Ela está sufocada pelos espinhos, significa dizer, presta atenção, ela está enfrentando competição. Escute, Deus não te chamou para competir. Deus não te chamou para você se comparar com quem quer que seja. Você é único. A chamada de Deus na sua história não precisa ser igual a de ninguém, porque Deus tem a sua multiforme sabedoria. Você é único. Oh, aleluia! Não existe ninguém como você. As habilidades que você tem foi Deus que deu. E não se preocupe com quem. Escute, esses dias eu estava viajando e peguei uma estrada. Aquela estrada que só tem o vai e o vem. E a faixa é contínua. E você estava indo para Cascavel. Eu estava cansado. Eu falei, Deus, eu quero chegar logo. Eu preciso descansar. E então,
eu estava ansioso para ver uma placa, a 300 metros, faixa adicional. Para quê? Para eu poder ultrapassar a fila. Escute. E então, o Senhor começou a me ensinar. Alguns arriscavam e ultrapassavam na contramão, faixa contínua. Mas eles arriscam e podem não chegar no fim. Então eu não podia ser imprudente. E eu ansioso para que chegasse a terceira faixa. Porque na terceira faixa eu teria oportunidade de ultrapassar e ir. Mas atrás de mim tinha um carro mais potente que eu, do que o meu. Quando eu cheguei na terceira faixa, ele colou e pegou o farol e jogou lá em cima. E o que eu tive que fazer? Eu tive que ultrapassar o primeiro caminhão e dar oportunidade para quem quer seguir. Deus disse para mim: olha, quando alguém quiser ser melhor que você, contribua. Contribua. Favoreça. Você quer melhor? Você quer ser melhor que eu? Em que eu posso lhe servir? Em que eu posso lhe ajudar? Alguém admira Jesus, alguém aplaude Jesus, e Jesus chega para os discípulos e diz o quê? Vocês farão obras maiores. Glória a Deus. Faça melhor que eu. Então não brigue. O que Deus tem para você é para você e acabou. É para você. O que Deus tem para você é para você, é para você, é para você, é para você. Então persevera. Deus tem uma terra boa para você. Continua, continua, continua. E aí, ele desistiu? Não, porque ele não tem só semente, ele tem também perseverança. E então, agora ele encontra uma terra. E essa terra é uma terra boa. E ele planta e essa terra produz 30, 60 e 100. 30, 60 e 100. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer: não volte. Você está perto da terra boa. Vou te surpreender. Quando dá certo, é 30 pela primeira, que você não desistiu, 60 pela segunda, que você não desistiu, 100 pela terceira, que você perseverou. Deus está anotando tudo, porque do seu ponto de vista deu errado, mas Deus vai recompensar cada lágrima, cada passo, cada decepção, cada frustração. Cada vez que você disse para alguém: por favor, quer ser melhor que eu, te ajudo, Deus vai recompensar. Deus vai recompensar. Deus vai recompensar. Deus não chamou ninguém para trabalhar de graça. Não pense que as suas lágrimas, elas são ao léu. Deus está registrando tudo. Eu queria pedir, por gentileza, para que todos nós nos colocássemos de pé. Tem um piano aí, um teclado. Eu posso chamar alguém aqui à frente? Pode. Então, eu quero orar nessa tarde por aqueles que estão
em situação desconfortável na caminhada, eu quero carinhosamente que você saia do seu lugar e venha aqui comigo. Você que está sofrendo situações desconfortáveis na sua caminhada. Aleluia. Presta atenção, enquanto você vem. Se você já pensou em desistir, tenha fé, não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo, ele canta porque se chorar, chora nos... Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Aonde? Nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova, o inimigo se levanta, o crente não deixa a cruz, mas leva. Se cair 1000 ao seu lado, ele... Por quê? Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque você não vai desistir. Você já pode perceber o cheiro de uma terra boa? Você já pode perceber que já vai amanhecer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus não te chamou para o fracasso. Deus te chamou para vitórias inefáveis. E não é porque chora, não é porque deu errado, que você vai voltar. Deus está te preparando, está te estruturando, porque algo é grande. O que vai acontecer está além daquilo que você imaginou, está além daquilo que você desenhou, projetou, está além daquilo que você está sonhando. Então continua semeando. Você saiu, foi para semear. Então, em nome de Jesus, semeia, semeia. Chore, mas semeia. Anda enquanto chora, chora enquanto anda, mas semeia. Mas semeia, você é semeador. Deus lhe deu semente, Deus lhe deu semente, então semeia. Deus lhe deu semente, se Ele não lhe deu, Ele está te dando hoje. E se Ele está te dando hoje, você vai sair a semear. Você vai sair a semear. Há pessoas aqui nessa tarde que você se sente tão
tão incapaz. E Deus manda eu te dizer nesta tarde de que o sinal que Ele te chamou foi esse sentimento de incapacidade que você tem, porque só assim você vai aprender a depender única e exclusivamente dEle. O que Ele te chamou para fazer é impossível de ser realizado na capacidade humana. Então você se esvazia das suas capacidades e Ele te capacita, te dá semente e você sai. As pessoas não vão acreditar, o inimigo vai se levantar, mas você vai dizer: estou chorando, mas estou caminhando em direção a uma terra boa, larga, que emana leite e mel. Deus tem grandes resultados para a sua história, para a tua chamada. Deus tem grandes resultados, portanto não desista. Oh, aleluia. Urabacana mandore que elimina. Remando colobonde heregenderia masore bide que elimina. Cleva santo comente der que libana chorema. Carabacanaragandore me melhor. É melhor subir chorando do que descer cantando. Você está chorando, mas você está subindo. É melhor estar chorando, mas está na direção, do que estar cantando, mas está fora da direção. Porque bem-aventurados que choram, bem-aventurados que choram. Você está chorando, mas você está no centro da vontade do dono da seara. Então continua. Aleluia. Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te louvar, ó Deus, porque a tua palavra é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e ela penetra na divisa da alma e do espírito. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter nos encorajado mais uma vez nessa tarde a seguir, a continuar semeando. Obrigado, Deus, por o Senhor ter nos consolado e nos ajudado a entender que a tristeza e o choro só está autorizado a durar uma noite. E obrigado, Senhor, por nos fazer entender que o Senhor tem um dia preparado, uma terra boa preparada, e que nós vamos ver os resultados em nome de Jesus. Saia daqui consolado, fortalecido e semeando, ainda que chorando. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.